Bom dia, crianças! Hoje, olha, dia 30 de setembro, quarta-feira. E hoje nós iremos fazer a nossa provinha de ciências. Quem aí gosta de ciências? Eu gosto muito, tem muita coisa interessante em ciências que prende a nossa atenção e eu acho bem legal. Então vamos começar a nossa revisão falando sobre o solo. O que é o solo? É uma superfície sólida da crosta terrestre onde nós pisamos, plantamos e construímos. Ele é utilizado pelo homem para fins econômicos, tendo uma grande importância para a vida por meio das práticas agropecuárias e na geração de alimentos para a sociedade. E como se formou o solo? Esse solo se forma a partir do processo de degradação das rochas de origem, chamadas de rochas-mãe. E isso quer dizer que no início não existia o solo na Terra, apenas grandes e variados grupos rochosos, que lentamente eles foram desgastados pelo clima, pela ação da água e dos ventos e também pelos seres vivos, sobretudo as plantas. A lenta desagregação proporcionou a formação de sedimentos que se mantiveram aglomerados e assim formaram o solo. E esse solo, ele é a parte mais superficial da litosfera, onde as plantas, tanto silvestres quanto cultivadas, são germinadas e se fixam, encontrando os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Muito interessante, né? Nós temos as rochas magmáticas, sedimentares e metamórficas, tá? As magmáticas, elas também são chamadas de rochas ígneas, que são formadas pelo magma solidificado expelido pelos vulcões. As sedimentares, elas são rochas formadas por meio de sedimentação de partículas de outras rochas existentes ou de materiais orgânicos. E já as metamórficas, elas são as que sofreram as modificações na sua estrutura em decorrência das altas pressões ou temperaturas. Então, e o subsolo, ele é a camada que fica abaixo do solo e é formada por rochas, minerais e água. Nós temos os tipos de solos permeáveis e impermeáveis. Os permeáveis são solos umíferos, arenosos e calcários. E os impermeáveis são solos argilosos, tá? Então vamos lá agora. Como a Pro já disse, a Pro tá focando mais em tudo que vai cair na prova, tá? Porque é muito assunto, então uma revisão no vídeo seria muito complicado para vocês, ficaria muito puxado, vídeo muito longo, então a Pro tá fazendo mais só com o que vai cair na prova. Então vamos lá falar sobre o lixo. O descarte do lixo. Todos os dias nós consumimos muitos produtos como materiais feitos de plástico, madeira, vidro, tecido, principalmente alimentos. Você tem ideia para onde tudo isso vai? Pois é, nós utilizamos a maioria desses materiais e ele será jogado no lixo. Lixo ou resíduo sólido é um material sólido considerado, sim, utilidade supérfluo ou perigoso que deve ser descartado ou eliminado. Mas também nós temos o lixo orgânico e o inorgânico. O lixo orgânico, ele tem origem vegetal ou animal, por exemplo, o resto de alimentos, vegetais, carnes e ossos, que é necessário, ele se transforma em adubo e ele é excelente para ser jogado nas plantações, tá? Porque ele tem muito nutriente, tem tem nutrientes e tem muitos minerais que as plantas irão absorver. Então ele vira um adubo excelente. O lixo inorgânico, ele não se decompõe com facilidade, como são os plásticos, os papéis, os vidros e os metais. E esses materiais, eles podem ser reciclados para serem feitos outros objetos. Deixa eu ver aqui. Então, assim, nós devemos reduzir o lixo, reutilizar e reciclar.
porque para que a reciclagem aconteça de forma consciente, nós precisamos também fazer a nossa parte, não é? Separar os materiais recicláveis para a coleta seletiva, que é o papel, o plástico, o metal e o vidro, colocar tudo separadinho. A tecnologia ela nos auxilia, a reduzir o problema do lixo. Por meio da reciclagem, os materiais, né, como vidro, plástico, metal e papel, eles são transformados em matérias-primas para a produção de novos produtos. Então, os benefícios que nós podemos obter se reciclarmos os materiais antes de jogá-los fora, nós iremos diminuir, não é, o impacto desses materiais no meio ambiente. Nós iremos diminuir o lixo do meio ambiente. Então agora vamos falar um pouco sobre os seres vivos. Sabemos que o nosso planeta ele é formado de seres vivos e elementos não vivos. Os seres vivos eles têm como características nascer, crescer, reproduzir, envelhecer e morrer. Os elementos não vivos, nós temos o Sol, que é importante para nós que somos seres vivos, tá? Mas ele não tem vida. Ele para a sobrevivência do planeta, e estão organizados na natureza, tá? O calor, a ar, o solo, tudo isso são elementos não vivos. A areia, a água. E o Sol é uma estrela que ela fornece luz e calor à Terra. Ela faz bem à nossa saúde e ajuda as plantas a crescerem. Para os seres vivos, um dos mais importantes elementos não vivos é o Sol, tá? Para nós que somos seres vivos, para as plantas, para os animais, o Sol é um elemento não vivo mais importante para a nossa sobrevivência. E para encerrar a nossa revisão de hoje, vamos falar sobre algumas coisas sobre o habitat e a locomoção dos animais. Quando nós estudamos um grupo de animais, é importante conhecermos um pouco o seu habitat, ou seja, o lugar onde ele está adaptado a viver. Em relação às suas locomoções, nós encontramos animais que voam, que nadam, que rastejam, marcham, correm ou saltam. E há outros que se deslocam de maneiras diferentes, tá? Os animais que voam são as aves, os insetos e os morcegos que possuem órgãos de cobertura do corpo que os ajudam no deslocamento. As aves elas possuem um par de asas, o corpo coberto por penas e ossos ocos que as ajudam no momento do voo. Os insetos eles possuem asas reforçadas, que são movimentadas por músculos peitorais fortes. E o morcego, olha, atenção, o morcego é um animal que voa, mas ele não pertence ao grupo das aves e nem dos insetos. Ele é um mamífero que possui uma membrana localizada entre os dedos, as patas e a cauda que o ajuda no seu deslocamento. Isso aqui é assunto de prova, tá? Sobre o morcego, porque é muito interessante. Os animais que se deslocam na água, como os peixes, os anfíbios jovens, alguns répteis, algumas aves e alguns mamíferos, possuem órgãos adaptados à sua locomoção. E os peixes, geralmente, eles têm o corpo coberto por escamas viradas para trás e nadadeiras que ajudam no seu deslocamento na água. Já os anfíbios e os répteis e algumas aves aquáticas, por viverem na terra e na água, possuem uma membrana que aumenta o tamanho das patas e ajuda da sua locomoção. Os animais marinhos, eles possuem membros em forma de nadadeiras para uma melhor locomoção na água. Nós temos muitos animais. E nós temos a cobra, que é um réptil, né? A cobra não anda, ela não voa, ela rasteja. E embora muitas cobras vivem em rios,
certo? Cachoeiras, são encontradas muitas variedades de cobras nestes locais, tá? Então, os animais que se locomovem na terra o fazem correndo, como os cavalos, marchando como elefantes, saltando como canguru, rastejando como as cobras e as serpentes que apoiam o ventre no solo. Então, ciências é muito interessante, é muito bom estudar ciências e nós aprendemos muita coisa, não é? Com ciências. Então, boa sorte para vocês, a provinha, ó, tá facinho, 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 vocês irão fazer uma excelente prova, eu tenho certeza disso, tá? Beijão para vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe, boa prova.